Bom dia a todos e a todas. Começamos agora o segundo dia do curso de extensão da Universidade Federal da Bahia, patrocinado pelo Instituto de Física da mesma universidade. Meu nome é Alberto Silva Bessa, eu sou professor de Física e Astronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, campus de Feira de Santana. No dia de hoje, na manhã, né, a gente vai ter dois seminários. O primeiro seminário é do professor Alan Alves Brito, que vai falar sobre a origem dos elementos químicos, né? Quer dizer, o tema do seminário, o título, a gente vai ver em detalhes daqui a pouco no card de abertura. E o segundo vai ser do Marcelo Zurita, que vai falar um pouco sobre detecção de meteoros feitas pela rede Bramon. O nosso palestrante vai ser o professor Alan Alves Brito, né? Professor Alan Alves Brito, ele é bacharel em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, obteve o grau em 2002, mestre em 2004 e doutor em 2008 em Ciências em Astrofísica Estelar pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Realizou estágios de doutorado no Chile, Estados Unidos e Austrália. Foi pesquisador visitante no Centro de Pesquisa em Portugal e Alemanha. Realizou estágios de pós-doutorado entre 2008 e 2014 no Chile, na PUC, né? E na Austrália, onde também atuou como Super Science Fellow. Atualmente é professor adjunto do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desenvolve atividade de ensino, pesquisa, extensão, divulgação científica e gestão. Tem trabalhado em pesquisa, programas de pós-graduação em Física e ensino de Física e no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da Universidade do Rio Grande do Sul Federal, em temas voltados para a evolução química de diferentes populações estelares da Via Láctea, educação e divulgação de astronomia e física, incluindo questões decoloniais, étnico-raciais, de gênero e suas interseções nas ciências exatas. Membro da União Astronômica Internacional, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Sociedade Astronômica Brasileira, Sociedade Brasileira de Física e Associação Brasileira de Pesquisadores, Pesquisadoras Negras. Foi eleito em 2004 membro correspondente da Academia de Ciências da Bahia. É diretor do Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2017. Coordena o Portuguese Language Office for Astronomy for Development. É representante brasileiro do Office for Education, ambos da União Astronômica Internacional. Foi membro da diretoria da Sociedade Astronômica Brasileira entre 2018 e 2020 e integra os grupos de trabalho para questões de gênero e equidade racial da Sociedade Brasileira de Física. É autor de 2 livros de divulgação em ciências e finalista, né, que diga é uma coisa que é importante, né, que inclusive foi noticiada nos telejornais aqui do estado, né, que muito nos orgulha, que foi finalista do Jabuti em 2002. Então, recebemos agora o professor Alan. Professor Alan, bom dia novamente. Muito obrigado pela possibilidade de a gente ter seu seminário, né, conversar com você, trocar experiências. Então, professor, vamos começar? Então, vamos Sim. lá. Bom dia, né, a todas e todos, professor Alberto, obrigado pelo convite, pela apresentação e todas as pessoas envolvidas, né, nesses seminários que eu achei muito interessante, muito rica a programação, vários colegas meus, então eu quero agradecer de poder estar aqui e espero que a gente possa dialogar e conversar sobre uma das minhas temáticas favoritas, né, meu trabalho de pesquisa desde o mestrado até o momento em programas de graduação e pós-graduação tem sido focado em entender como os diferentes elementos químicos da tabela periódica foram formados no universo. Então, hoje, claro, é uma fala de divulgação de ciências, então eu vou tentar trazer algumas questões principais, né, em relação a os processos físicos e astrofísicos históricos relacionados à origem dos elementos químicos no universo. Então, eu Ok. gosto sempre de começar com a tabela periódica dos elementos químicos, ou seja, quando a gente olha para a tabela periódica dos elementos químicos, o que vem à nossa cabeça? Então, vem química, sobretudo, mas também, quando a gente olha para a tabela, o que eu gostaria, o que eu estou convidando cada um e cada uma de vocês, né, que estão aí assistindo esse seminário, é que também comecem a se perguntar sobre as questões históricas e filosóficas da ciência quando a gente olha para essa tabela. Também nela tem ali física atômica e molecular, tem tópicos de mecânica quântica, física de partículas,
mas também astrofísica, ou seja, a tabela periódica ela é uma poderosa ferramenta que envolve questões fundamentais de toda a história da ciência, né? E questões também de física, astrofísica, química moderna e contemporânea. Então, para os professores da educação básica e para o público geral, eu gosto sempre de trazer essa provocação. Por que nós temos que esconder das pessoas, dos professores da educação básica, dos estudantes e do público geral, uma epopeia, né? Uma história, uma narrativa, uma contação de história tão importante, tão rica, né, e que nos conecta com o universo, né? Então, quando a gente olha para a tabela periódica, é esse sentimento que eu gostaria de suscitar em cada um de vocês, né? Ou seja, a tabela periódica ela é de fato uma ferramenta importante. Claro que, do ponto de vista da história da ciência, a gente não tem como escolher este ou aquela, né? Este cientista ou aquela cientista, né? A ciência é uma construção coletiva, ela é uma construção humana. Não podemos denominar pais, mães da ciência, não há genialidade na ciência. Então eu trago aqui Dmitry Mendeleev como um dos pesquisadores que contribuíram para essa história, mas não é o único, né? Todos nós, em diferentes contextos, em diferentes momentos, contribuímos para essa história, né? Mas Mendeleev ele tem um papel fundamental. Ele é um dos cientistas reconhecidos na história da ciência em tentar organizar as propriedades físicas e químicas dos elementos numa tabela que ficou famosa, né? Essa tabela publicada em 1869. Essa tabela dele tinha ali aproximadamente cerca de 60 elementos químicos. Mas Mendeleev, ele desenvolve, por meio do que a gente chama de metodologia científica, maneiras de entender os elementos que se conhecia até aquele momento, mas também de prever outros elementos possíveis que poderiam existir com base nessas propriedades. Então, o Mendeleev, ele é especial nesse sentido, né? Ele consegue organizar essa tabela. Mas no mesmo momento em que Mendeleev vivia, outros homens e mulheres também ajudaram a construir essa história. Então, a tabela periódica de Mendeleev está aqui. Eu, assim, nessa imagem eu trago alguns desses elementos que ele conhecia. Ali tem alguns buracos, onde ele previa que outros elementos poderiam existir com base nas propriedades dos elementos que ele conseguiu sistematizar. Então, essa tabela periódica dele é fundamental. E também eu desenvolvi um jogo para trabalhar exatamente essa tabela periódica. Depois eu vou trazer uma referência, um artigo que foi publicado numa revista de ensino, onde eu e a professora Neuza Massoni, que é minha colega do Instituto de Física, onde a gente consegue, por meio da tabela periódica de Mendeleev, fazer uma discussão histórica, filosófica, metodológica da ciência, comparando a tabela periódica de Mendeleev com a tabela periódica atual, né? E aí a gente consegue estudar e perceber algumas diferenças interessantes. Também gosto dessa imagem, dessa perspectiva histórica, essa imagem que também nos lembra, novamente, o papel das mulheres, né? Eu acho que a ciência, ela tem, sobretudo a física, a astronomia, ainda é um lugar predominantemente masculino, brancocêntrico, eurocêntrico, né? Muito baseado no viés dos Estados Unidos, e a gente tem se preocupado, né, em trazer a contribuição de mulheres, né, e de corpos que foram excluídos, das pessoas negras, das pessoas LGBTs, corpos que foram excluídos historicamente desse processo. Então essa imagem é uma imagem que eu gosto muito, que representa as conhecidas mulheres computadores de Harvard, né, ou seja, essas mulheres foram fundamentais para catalogar estrelas, né, assim, sistematizar as estrelas que a gente estuda até hoje, e a partir da sistematização dessas estrelas, das propriedades dessas estrelas, da caracterização desses espectros, a gente tem ali uma revolução na astrofísica que a gente pouco discute, né, e pouco traz para o contexto de sala de aula. Então, essas mulheres computadores de Harvard, elas são realmente fundamentais para essa história que eu quero contar hoje para vocês, né, sobre a origem dos elementos químicos. E uma delas, em particular, a Cecilia Payne, a tese de doutorado da Cecilia Payne é de 1925. Cecilia Payne, a tese dela é considerada uma das teses mais importantes da astrofísica, que a gente também não fala muito, né? E eu diria que a Cecilia Payne está para a astrofísica como uma Marie Curie está para a física, né? Assim, a história dela é muito interessante, e a interpretação que ela faz dos diferentes espectros desse survey, desse mapeamento que as diferentes mulheres computadores de Harvard, né, sistematizaram
e buscaram entender as propriedades dessas estrelas a partir desses catálogos. Então, a tese Cecília Payne é a tese que vai interpretar pela primeira vez, que vai dar uma explicação física, já utilizando conceitos da mecânica quântica que estava ali se desenvolvendo, né, a mecânica quântica século XX, e que também marca, sobretudo, a astrofísica. Né? A astrofísica, ela começa no final do século XIX, mas ela se estabelece no século XX. Né? E essa tese da Cecília Payne, ela é fundamental nesse sentido, né? Porque ela traz para nós, nos lembra, né, a contribuição dessa mulher para a astrofísica, né, e para o desenvolvimento da história, dessa epopeia sobre a origem dos elementos químicos. Além disso, eu gosto também de trazer esse artigo, é um artigo histórico para nós, é um artigo de 1957, é o primeiro artigo que traz, considerado, né, chamado B2FH, onde cada letra é o sobrenome de um desses cientistas que estão nessa foto, de cada um deles, né? Esse artigo é o primeiro artigo que traz, que explica como os diferentes elementos químicos da tabela periódica foram formados no universo. E aí já traz elementos de física atômica molecular, né, a parte de mecânica quântica. Então, eu gosto também de lembrar que esse primeiro artigo, ele é ontem, praticamente, na história da ciência, de 1957. Né? E de lá para cá, de 1957 até 2021, nós ainda temos muitas questões em aberto. Então, novamente, a história sobre a origem dos elementos químicos não é uma história acabada, né? É uma história que segue, e cada um de nós vamos contribuindo, tentando responder as grandes perguntas colocadas por esses 4 cientistas em 1957. Também gosto de dizer que quando a gente pensa na tabela periódica, na origem dos elementos químicos do universo, também tem implicações filosóficas importantes. Porque Auguste Comte, um filósofo importante do século XIX, um filósofo positivista, e o positivismo é uma maneira da gente pensar como interpretar a ciência, ou seja, para Auguste Comte seria impossível a gente interpretar, entender a composição química dos objetos, porque a astrofísica, ela surge sobretudo nesse contexto, de buscar explicar como é que cada elemento, como é que a gente pode explicar a composição química, a constituição do Sol. Eu não quero só entender como a Terra gira em torno do Sol, eu não estou só preocupado em estabelecer escalas de tempo, mas também eu quero entender qual é a composição química, por exemplo, dos objetos. E para Auguste Comte isso seria impossível, porque as estrelas, elas estão muito distantes de nós. Os planetas, os objetos astrofísicos, com raríssimas exceções, são extraterrestres. Então, para ele, que era um positivista, ou seja, o positivismo, a base do positivismo é a experimentação. Então, para ele, seria impossível pegar um pedacinho da estrela, trazer para o laboratório e fazer essa análise, como continua sendo, né? Então, ele nunca imaginaria, quando ele afirma, em 1835, que a espectroscopia, em alguns anos mais, seria desenvolvida. Ou seja, claro que os objetos astrofísicos estão distantes, mas nós, como somos arqueólogos, né, paleontólogos do universo, a gente consegue estudar esses objetos analisando a luz. Essa luz é que nos interessa. É a partir da análise dessa luz, em suas diferentes frequências, nas suas diferentes cores, nas suas diferentes temperaturas, né, porque cada cor também está associada com uma temperatura. A partir da análise da luz, a gente consegue, então, desvendar a composição química desses objetos. Então, a astrofísica mostra para Auguste Comte que ele estava completamente equivocado nesse sentido. Então, é uma ruptura também filosófica importante, ou seja, nós estamos observando objetos que estão muito distantes de nós, né? Então, a partir das perguntas fundamentais sobre, por exemplo, qual é a composição química do Sol, a astrofísica se desenvolve, né? Ou seja, a astrofísica, ela ganha, de fato, o status dessa ciência fascinante, responsável por explicar hoje as grandes perguntas do universo. Ou seja, as grandes perguntas do universo passam hoje pela física, pela astrofísica, pela cosmologia, né? E a astrofísica como uma área de investigação da astronomia, mas também como uma área de fronteira com a astrobiologia e com tantos outros temas que vocês vão discutir ao longo desse curso de extensão. Então, a astrofísica, ela é, sobretudo, a busca de se tentar entender como é que a luz interage com a matéria.
E a partir dessa busca, dessa interação, de se entender a interação da luz com a matéria, a gente tem praticamente 3 tipos de espectros. A gente tem um espectro que a gente chama de contínuo, a gente tem um espectro que a gente chama de linhas de emissão, e a gente tem um espectro que a gente chama de linhas de absorção. O espectro é o que vocês estão vendo aí. Basicamente, nós temos ali um plano, um eixo, um gráfico, que a gente também vê no ensino médio, X e Y, onde a gente vai ter ali em Y energia, e em X a gente vai ter comprimento de onda, ou a gente pode colocar uma outra variável, mas quase sempre a gente coloca o comprimento de onda. Ou seja, dependendo das características físicas do objeto que a gente está observando, a gente pode ter um espectro em absorção ou um espectro em emissão. E a partir da interpretação desses espectros, a gente vai, então, entender, né, como é que esses diferentes objetos foram formados, qual é os processos físicos e astrofísicos associados. Então, para entender a origem dos elementos químicos do universo, a espectroscopia é fundamental. Entender cada um desses espectros, interpretar esses espectros, fazer essa observação da luz, né? Porque cada um desses espectros, cada um dos elementos químicos da tabela periódica, dependendo do comprimento de onda, se eu estou no óptico, no visível, né? Se eu estou no ultravioleta, no infravermelho, no rádio, cada um elemento químico é único. Ele tem ali uma impressão química que é única, característica daquele elemento. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, eu estou mostrando para vocês o hidrogênio, no segundo espectro, né? A linha de hidrogênio, a mais à direita de hidrogênio, é aquela linha bem escura ali. Eu sei que aquela linha ela é única. Então, quando eu observo uma estrela, eu consigo identificar aquela linha como H-alfa. Então, essa linha de hidrogênio, essa linha mais escura, naquele comprimento de onda específico, eu sei que é hidrogênio. Então, quando eu observo uma estrela, eu vou buscar esses elementos químicos. E eu vou ter a distribuição espectral dos diferentes elementos químicos, cada um com sua assinatura digital única. Então, quando a gente observa as estrelas de diferentes temperaturas, diferentes composições químicas, a gente vai buscar nesses espectros esses diferentes elementos químicos, né? E aí, claro, obter a quantidade desses elementos e interpretar, do ponto de vista da evolução química, o que aconteceu. Por que aqueles elementos químicos estão ali? Qual é o ambiente astrofísico associado àqueles elementos químicos? Quais são as escalas de tempo associadas à formação desses elementos? Então, eu vou mostrar um pouco mais adiante como é que isso acontece. Obviamente que toda a distribuição desses elementos, né, a formação desses elementos, está associado com os processos mesmo, ou seja, com a cosmologia padrão. Porque para nós, na astrofísica moderna e contemporânea, na física moderna e contemporânea, nós temos uma narrativa hegemônica para explicar como o universo se formou. Então, o modelo lambda CDM, lambda de energia escura, né, e CDM de matéria escura. Então, energia escura e matéria escura são as duas grandes quantidades misteriosas para nós na astrofísica. Nesse modelo lambda CDM de energia escura, de matéria escura, nós entendemos e interpretamos que o universo se forma 13,8 bilhões de anos atrás, a partir de uma singularidade, um ponto. E esse ponto é um ponto extremamente denso, quente, onde ali a gente tem radiação, luz, sobretudo, de altíssimas energias. E quando essa radiação de altíssima energia, esse fóton, né, que são as partículas associadas à luz, quando essa radiação de altíssima energia se encontra, ela vai criar partículas. E sempre que ela cria partículas, ela cria também antipartícula. E esses eventos de criação de partículas, de criação e destruição, eles são frequentes nos primeiros minutos, né, da vida do universo, por diferentes questões que a gente pode discutir depois. Essa criação e essa destruição de partículas, ou seja, o número de partículas em relação ao número de antipartículas, alguma coisa aconteceu na história térmica do universo que o número de partículas prevalece, né? O número de partículas é superior ao número de antipartículas, por isso mesmo nós estamos aqui para contar essa história. E nós conseguimos hoje entender como é que esses processos acontecem. Então, é aquela equação famosa de Einstein, que vocês certamente já viram por aí, energia igual a mc², ela consegue explicar muito desses processos de produção de partículas, né? E a gente também tem hoje os nossos brinquedos, os nossos laboratórios, né, os nossos, o pessoal que trabalha com física de partículas, né, os aceleradores de partículas, a gente consegue reproduzir
essa produção e aniquilação de partículas. Então, a gente consegue entender relativamente bem como é que esses processos acontecem. Então, a produção dos elementos químicos vai estar associado muito a esses processos todos, porque vocês devem se lembrar, né, lá das aulas de química, da educação básica, lá, na verdade, no ensino fundamental, né? Fundamental 2, a gente já começa a estudar a tabela periódica, vocês devem se lembrar que os átomos são feitos de partículas, né? Prótons, nêutrons, elétrons. Então, os átomos, né, eu gosto também de dizer, né, que a vida, como a gente conhece, que também a vida, a gente não pode pensar a vida como a gente conhece sem pensar no carbono, sem pensar nos átomos da tabela periódica, a vida ela já estava potente lá atrás. Se a gente pensa que os átomos são produzidos, né, são formados por prótons, nêutrons e elétrons, que são partículas tão velhas quanto o próprio universo, né? As primeiras partículas que se formam lá atrás, quase 13,8 bilhões de anos atrás. Então, eu também quero dizer que para a gente contar essa história sobre como os diferentes elementos químicos do universo, né, se formaram, dois mecanismos principais. Não somente há outros mecanismos, mas para essa conversa de hoje, que já que é uma conversa bem introdutória de extensão, eu separei somente esses dois momentos, que a gente chama de nucleossíntese primordial, ou seja, é como a gente vai explicar a formação de hidrogênio, hélio e um pouco do lítio, que são os elementos químicos mais leves da tabela periódica, e a nucleossíntese estelar, que vai explicar como todos os outros elementos químicos da tabela periódica vão ser formados no interior das estrelas até o ferro, que eu vou revisar depois, né? O ferro é o limite para a gente conseguir formar dentro, no núcleo das estrelas. Então a gente tem dois processos, o nucleossíntese primordial e a nucleossíntese estelar. A nucleossíntese é uma palavra estranha só para dizer que é um processo que explica a síntese, né? Ou seja, a produção desses diferentes elementos químicos da tabela periódica. Mas também eu disse para vocês que quando a gente olha para a tabela periódica, a gente pensa também em física de partículas. Obviamente que isso aqui é bem introdutório, bem básico. Então, se a gente olha para a física de partículas, a gente pode pensar a física de partícula como sendo uma família mesmo, né? Ou seja, esse cartoon aqui representa os dois principais tipos de família. A gente vai ter a família dos férmions, a família dos bósons. E quando a gente olha para a família dos férmions, nessa cadeia que vai até lá embaixo, a gente vai chegar no átomo. O que é o átomo? O átomo da tabela periódica, ele é formado por um núcleo. O que a gente tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons a gente chama de matéria bariônica, porque prótons e nêutrons são os bárions. Mas em torno do núcleo a gente tem elétrons. Então, o núcleo e elétrons vai formar o átomo diretamente, né? E os prótons, os nêutrons, né? Essa matéria bariônica, que é formada também, né? Os prótons e nêutrons são formados também por quarks, e os leptons, que a gente chama também de elétrons, né? E tem outros tipos de leptons. Essa família a gente chama de partículas constituintes. Então, quando a gente olha para a tabela periódica, vocês estão vendo aí a partir desse cartoon, a tabela periódica ela nos lembra, né, que ali por trás dela tem muita física de partículas. E se a gente olha para o lado direito desse cartoon, a gente vai ter a outra família, a família dos bósons, as partículas mediadoras, que também nos ajuda a entender tudo isso. Porque quando a gente olha para o átomo, a gente pensa no núcleo, que tem prótons e nêutrons, e a gente pensa nos elétrons. Mas a gente também lembra que os prótons têm cargas positivas, os elétrons têm cargas negativas, os nêutrons, carga neutra, né? Então a gente também tem que lembrar que para explicar toda essa história térmica do universo, a gente tem que pensar nas 4 interações fundamentais. A força gravitacional, a força eletromagnética, que a gente entende, que a gente fala muito no dia a dia, mas também há outras interações, né? A força fraca, a força forte. E é a força forte, por exemplo, que explica por que o núcleo não se desintegra. Então, juntando as partículas constituintes, né, as partículas mediadoras, a gente consegue explicar muitas questões interessantes da nossa tabela periódica e como esses diferentes elementos químicos vão atuar. Obviamente que essa história, de maneira muito sucinta, resumida, que eu estou contando para vocês, ela envolve diferentes processos teóricos, de observação, de experimentação, e isso é o que a gente chama de ciência, né? Não há um método científico apenas, há diferentes metodologias científicas. E essa metodologia científica, ela não é uma forma de bolo. Primeiro faz isso, depois faz aquilo. O processo de produção de conhecimento é um processo caótico, é um processo não linear, que envolve
contribuições de diferentes contextos culturais, históricos. Então, isso é muito importante. Porque senão a gente vai achar, quando a gente abre o livro lá da educação básica, ou o livro de, um livro na universidade, a gente vai achar que tudo já está dado, já sabe tudo. E, na verdade, a gente não sabe nada, né? Eu vou dizer daqui a pouco o que a gente entende. Então, foi só uma introdução para dizer para vocês que quando a gente olha para a tabela periódica, a gente tem que se perguntar de que é feita a matéria, como é que os elementos químicos foram formados, e mais do que isso, a tabela periódica, ela nos lembra quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Porque esses elementos químicos é que explicam a vida, são eles que nos explicam. Além do mais, toda a nossa tecnologia, onde quer que a gente olhe, tem átomos. Então, o celular que a gente tanto gosta, né? Então, ali tem pelo menos 43 dos 118 elementos químicos. Então, a primeira motivação para entender os elementos químicos poderia ser, por exemplo, a aplicação tecnológica. Uma segunda motivação é pensar os átomos como os tijolos fundamentais da matéria, ou seja, o oxigênio que a gente respira, o nitrogênio na atmosfera, o cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, o silício que está ali nas paredes ou nos próprios computadores, o ouro que a gente tanto gosta, o flúor, né, que a gente utiliza para escovar os nossos dentes. Então, os átomos são os tijolos fundamentais da matéria e nós temos que entender como eles se formaram. Além disso, esses átomos são formam os elementos biogênicos, os CHOMPs: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, né, enxofre, são elementos fundamentais para explicar a vida. Então, o hidrogênio, se vocês lembrarem que a água é H2O, então, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, o hidrogênio é um elemento químico que forma lá atrás, nos primeiros minutos após o Big Bang, após a formação do universo, o hidrogênio se forma. É o elemento químico mais abundante do universo. Olha ele ali. Ele contribui com a água, né? 2 átomos de hidrogênio. E o oxigênio é o terceiro elemento químico mais abundante do universo. Então, hidrogênio e oxigênio formam a água. O nosso corpo tem cerca de 67% de água, né? Em torno disso. E a água é uma substância fundamental para explicar a vida como a gente conhece. Então, novamente, isso não é uma coincidência, né? Então, os elementos biogênicos são fundamentais. Mas também nós temos, quando a gente olha para essa imagem, também nos lembra a nossa ignorância, porque 95% do universo a gente não sabe o que é, a gente chama de matéria escura e energia escura, a gente não sabe o que é, a gente não tem ideia do que seja isso. A matéria escura, a gente tem ali uma indicação indireta, mas a gente também não consegue entender ainda o que é essa matéria escura, e a energia escura a gente não sabe o que é. Mas 5% aproximadamente do universo, a gente está ali na tabela periódica. Tudo que a gente consegue observar, né, que emite luz, a matéria ordinária, como a gente chama, essa matéria bariônica, a matéria luminosa, está na tabela periódica dos elementos químicos, ou seja, 5% do universo aproximadamente. Por isso que a tabela periódica é tão fundamental, porque é ela que a gente consegue explicar tudo que a gente consegue observar no universo. Obviamente que a gente não consegue explicar tudo ainda, mesmo desses 5%, né? Ou seja, tem muito trabalho pela frente. Então, essa imagem artística que eu trago para vocês aqui, que representa essa história térmica do universo, ou seja, o universo se forma 13,8 bilhões de anos atrás, num evento, numa singularidade, né, num contexto de densidade, de altas temperaturas, e o universo se expande com o tempo, e à medida que ele se expande, ele se resfria com o tempo, e à medida que o universo vai se expandindo, se resfriando com o tempo, estruturas vão se formar. Galáxias, estrelas, planetas e a própria vida como a gente conhece, né? Então, quais são as condições, o que aconteceu na história térmica do universo que permite a formação de elementos químicos, de alguns elementos químicos nos 3 primeiros minutos após o Big Bang e outros elementos químicos apenas no interior das estrelas, milhões de anos depois, né? Então, são essas grandes perguntas. Então, quando a gente observa galáxias, eu mostro aqui para vocês uma das imagens mais profundas do Hubble, essa imagem de galáxias de diferentes morfologias, cores. Então, nós, de fato, estamos buscando responder essas perguntas. Onde estão as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, né? Ou seja, quais são as escalas de tempo envolvido, qual é a composição química, a gente está buscando isso, né? E várias outras questões fundamentais. Entre essas bilhões de galáxias que tem no universo, a nossa galáxia é apenas uma delas. E a nossa galáxia é uma galáxia diferentona. Nós não temos uma imagem, uma selfie da galáxia, né? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês não é uma selfie. Nós não podemos fazer a selfie da galáxia ainda.
Mas nós sabemos que a nossa galáxia, a gente tem pelo menos 200, 400 bilhões de estrelas. Entre essas estrelas, o Sol, a nossa estrela, é uma estrela especial para nós, porque ela é fundamental para a vida, para a nossa existência, mas ela é uma estrela medíocre no contexto, né, da Via Láctea, no contexto que a gente tem ali pelo menos 98% das estrelas da nossa galáxia são como o Sol. Mas o fato é que as estrelas são as fábricas dos elementos químicos. Nós sabemos disso, né? As estrelas, elas são as fábricas desses diferentes elementos químicos. E pensar também que a conexão química das estrelas com os planetas, né? Assim, nós sabemos hoje que a formação de estrelas está também relacionada com a formação de planetas. O nosso sistema solar é o que a gente melhor conhece, mas nós já temos mais de 4.000 planetas fora do sistema solar catalogados. Entender como é que se dá a conexão química entre estrela, planeta, e se há alguma conexão direta ou não, tudo isso são perguntas em aberto. Por isso que é importante estudarmos os elementos químicos, calcularmos as abundâncias químicas de estrelas. No futuro, nós teremos a composição química dos planetas fora do sistema solar. Vocês também devem ter acompanhado todo o alvoroço em torno da detecção de fosfina, né, na atmosfera de Vênus. Enfim, são várias questões fundamentais para a gente poder discutir depois. E para a gente pensar essa formação desses elementos químicos, a gente tem que lembrar que as estrelas são como nós, né? As estrelas são sociáveis, as estrelas quase sempre estão juntas, frequentemente elas são encontradas juntas, formando sistemas binários, associações, aglomerações de estrelas. Você tem milhões, né, de estrelas juntas. Nós temos aglomerados abertos, aglomerados globulares. As estrelas, elas nascem, vivem, não namoram e morrem. E aí, dependendo dos processos de nascimento, vida e morte das estrelas, e o que vai determinar é, sobretudo, a massa e a composição química inicial, essas estrelas vão viver de diferentes formas. E à medida que elas vão vivendo e morrendo, elas vão devolvendo, vão produzindo elementos químicos no interior e vão devolvendo esses elementos químicos para o meio interestelar, onde outras estrelas serão formadas. Então, aqui, nesse cartoon, é um resumo dessa história. Do lado esquerdo, a gente tem estrelas que a gente chama de baixa massa, e do lado direito, estrelas de alta massa, né? E aí, claro, nesse seminário, baixa massa, eu estou colocando um limite de 10 massas do Sol. Até 10 massas do Sol, de 0,08 até 10 vezes a massa do Sol, eu estou chamando aqui de baixa massa. Mas, obviamente, tecnicamente, não é assim que a gente faz essa divisão, né? Aqui é um jeito didático. Até 10 massas do Sol, se a estrela estiver isolada, ela vai viver de um jeito e vai produzir certos elementos químicos. Se a estrela nasce, se ela se forma com uma massa superior a 10 vezes a massa do Sol, ela vai viver de um outro jeito, ela vai morrer de um jeito mais dramático e vai produzir outros elementos químicos. E aqui eu mostro para vocês essa radiografia, esse retrato de família das estrelas. Porque a gente sabe a teoria, a gente observa, mas a gente também tem fotos, a gente tem o instantâneo, né? A gente tem o álbum de família dessas estrelas. A gente consegue, então, fazer uma comparação entre o que a gente observa, o que a gente prevê teoricamente, e aí a gente vai melhorando, né, esses resultados teóricos ou experimentais. Por isso que é tão importante a matemática, muita física, né, para descrever todas essas questões, muita observação, porque essas estrelas estão distantes de nós, então nós temos que construir telescópios cada vez maiores, instrumentos precisos de observação, instrumentos capazes de dispersar essa luz em diferentes faixas do espectro eletromagnético. Tudo isso a gente faz, a gente coloca os telescópios em lugares remotos, no Havaí, no Chile, né, em outros lugares do planeta, estratégicos para observar a luz. Aqui eu mostro para vocês uma imagem onde a gente tem ali vários dos telescópios em terra, o Very Large Telescope ali de 8 metros, aqueles 4 telescópios de 8,2 metros, né, o diâmetro do espelho. Do lado direito, vocês estão vendo ali os 3 grandes projetos que estão em construção, telescópios de 25, 35, 40 metros. Esses telescópios, junto com a instrumentação que está sendo desenhada para eles, vai revolucionar a detecção da composição química de estrelas gêmeas ao Sol, do Sol, ou mesmo da atmosfera de planetas fora do sistema solar. Aqui eu mostro exemplos na prática, ou seja, ali vocês estão vendo um espectro, uma linha preta, esse é um espectro, a gente chama de espectro, então vocês estão vendo diferentes linhas
atômicas e moleculares. Vocês estão vendo elementos químicos, ferro, né? Mas vocês também estão vendo moléculas, CN, então carbono, nitrogênio, OH. Então, é isso que a gente faz. A linha preta é o espectro que a gente observa, e a linha vermelha é o espectro que a gente reproduz em laboratório, utilizando física, química, mecânica quântica, tudo que a gente estuda no dia a dia, a gente coloca em prática para poder reproduzir o espectro que a gente observa. E, obviamente, o nosso desafio é sempre melhorar os dados atômicos moleculares dessas linhas, as observações mais precisas, com maior qualidade. Ali são várias estrelas gigantes, resultados nossos, do nosso trabalho. Aqui, esse resultado de 2012. No gráfico de baixo, vocês estão vendo aquela linha em torno de 23,36 nanômetros. Vocês estão vendo a linha molecular HF. Essa linha molecular é uma linha que a gente utiliza muito em estrelas gigantes para obter a quantidade de fluo. O fluo da nossa, né, que a gente usa todos os dias de manhã, a gente não sabe ainda como ele se formou no universo. Tem diferentes sítios prováveis, por isso que nós temos que observar. Mas vocês estão vendo que aquela linha é bem fraquinha, é uma linha tênue. Então, de novo, os pontinhos pretos é o espectro que a gente observa no telescópio, e a linha vermelha é o que a gente consegue reproduzir em laboratório para tentar obter qual é a abundância, qual é a quantidade de fluo, por exemplo, nessas estrelas. E obviamente, que essa abundância vai nos dizer também como esse objeto, o NGC 6656, o que a gente chama de M22, um aglomerado globular, como é que esse objeto se formou, que também é uma das grandes perguntas fundamentais que a gente tem em astrofísica. Então, a nossa tabela periódica é uma tabela mais fácil do que dos químicos. Nós temos hidrogênio e hélio, os dois elementos químicos mais abundantes do universo, e todos os outros elementos químicos a gente chama de metal. Então, na astrofísica, a gente não tem aquilo lá, aquela complicação de metais alcalinos terrosos, não, a gente chama tudo de metal. O que não é hidrogênio e hélio, metal. Então, sempre que eu falar de metalicidade, eu estou me referindo à soma de todos os elementos químicos da tabela periódica, exceto hidrogênio e hélio. Então, obviamente que depois de 3 minutos, quando o universo se forma, 3 minutos depois, a tabela periódica é simples. Nós temos, basicamente, 75% de hidrogênio e 25% hélio. Tem um pouquinho de lítio, mas é só um pouco, né? A outra parte do lítio vai ser formada também nas estrelas. Então, 3 minutos depois do Big Bang, o hidrogênio o universo é basicamente hidrogênio e hélio, que são os elementos químicos mais leves. Esses elementos químicos vão ser formados por reações nucleares, ou seja, no interior das estrelas, o que vai predominar é a fusão nuclear. Elementos menores, mais leves, se juntam para formar elementos mais pesados, que é diferente da fissão nuclear, que está associado, por exemplo, com as usinas, com os reatores nucleares que a gente tem em Terra, né? É diferente. O processo de fusão, elementos menores se juntam para formar elementos maiores. Fissão, elementos maiores são destruídos, né? A gente joga energia ali e destrói em elementos menores. Então, é um processo que não acontece no interior das estrelas. No interior das estrelas, nós temos a fusão. O que a fusão quer fazer? O que a reação nuclear faz? Ela vai juntar elementos. Qual é a reação química mais simples, a reação nuclear mais simples? Para formar estrela, o que tem que acontecer? Qual é a diferença entre o Sol e Júpiter? Júpiter é um planeta, o Sol é uma estrela. Qual é a diferença? A diferença é que o Sol brilha. Por que o Sol brilha? Porque a reação nuclear mais simples acontece. 4 átomos de hidrogênio se juntam para formar um átomo de hélio, liberando energia, porque sempre tem que liberar energia. Os processos de fusão é por liberação de energia. Então, para virar estrela, isso tem que acontecer. E qual é a condição para que isso aconteça? A temperatura. É por isso que o universo, 3 minutos depois do Big Bang, o universo não tem mais energia para formar elementos químicos mais pesados do que, por exemplo, o lítio. Então, forma um pouquinho de lítio. Depois de 3 minutos, 3 a 5 minutos, a temperatura já baixou o suficiente para impedir que elementos químicos mais pesados se formem. Nós só vamos ter temperatura suficiente para elementos químicos mais pesados do que o lítio se formem no interior das estrelas. Então, para formar estrelas, nós temos que ter uma massa mínima de 8% da massa do Sol. Com essa massa mínima, a gente garante uma temperatura da ordem de 15 milhões de graus Celsius. Se vocês lembrarem, para a gente assar um bolo, a gente usa ali um bolo, para assar um bolo, 180 graus Celsius, né? Ou seja, no interior das estrelas, nós temos que ter uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius para que 4 átomos de hidrogênio se juntem para formar
um átomo de hélio liberando energia. Essa é a reação nuclear mais simples. Todas as estrelas têm que passar por isso. Todas as estrelas vão converter hidrogênio em hélio. É a primeira reação nuclear. E, obviamente, que a vida da estrela vai ser essa luta, então, entre a gravidade, porque a gravidade ela é atrativa, né? A força gravitacional ela é central, ela vai para o centro, então a gente vai ter uma pressão gravitacional associada. Então a gravidade quer ir para o centro, mas quando a gravidade vai para o centro, ela vai produzir o quê? Essa contração vai provocar produção, né? Vai provocar a produção do que está acontecendo, do que tem ali no centro. O que tem no centro dessa estrela? No centro da estrela a gente vai ter partículas, né? Então, quando há essa contração, quando há essa pressão gravitacional, o gás ele quer ir para fora. Então, a reação nuclear, quanto mais denso, quanto mais contraído, mais denso, mais quente, a reação nuclear vai acontecer e vai liberar energia. Como o gás quer ir para fora, a pressão térmica ela vai estar ali o tempo inteiro brigando com a pressão gravitacional. Ou seja, a pressão gravitacional vai para o centro, a pressão térmica quer ir para fora, porque o gás quer se expandir, o gás quer ocupar esse espaço. Então, a vida da estrela vai ser marcada o tempo inteiro por essa luta, essa briga entre a pressão gravitacional e a pressão térmica. A gravidade quer ir para o centro, mas o gás quer ir para fora. Então, vai ficar nessa luta. Quando um elemento químico está sendo produzido no interior da estrela, ela fica numa condição de equilíbrio. A pressão térmica está em equilíbrio com a pressão gravitacional. Então, o nosso Sol está convertendo hidrogênio e hélio há 4,5 bilhões de anos em equilíbrio. Está lá, bem na dele, produzindo hidrogênio e hélio. 4,5 bilhões de anos. Mais 5 bilhões de anos vai estar lá quietinho. Depois de 5 bilhões de anos aproximadamente, começa a faltar hidrogênio no centro. O que vai acontecer? Ele vai ter que seguir para o próximo elemento químico, que vai ser hélio. Então, quando isso acontece, quando há uma mudança no centro do elemento químico que está sendo produzido, a estrela contrai, se desequilibra, né? Porque contraiu, então ela sai dessa condição de equilíbrio, se desequilibra, contrai, depois se expande, por isso que o Sol vai virar uma estrela gigante, ele vai se expandir para buscar o equilíbrio. Aí começa a converter hélio no centro, né? Hélio em carbono no centro. E o hidrogênio que estava sendo produzido no centro vai um pouquinho para fora. E todas as estrelas vão manter essa estrutura que a gente chama de estrutura de casca de cebola, onde o elemento químico que estava sendo produzido no centro vai um pouquinho para fora e o outro elemento seguinte, mais pesado, passa a ser produzido no centro. Acabou aquele elemento químico, a casca de cebola vai ficando cada vez mais grossa. Obviamente que o ferro é o limite. E dependendo da massa da estrela, não vamos chegar nunca no ferro. Então, o Sol, por exemplo, jamais vai chegar no ferro, porque ele não vai ter massa suficiente para isso, não vai ter energia suficiente para isso. Então, estrelas até 10 vezes a massa do Sol vão produzir elementos químicos até mais ou menos carbono, nitrogênio, oxigênio no núcleo. Não passa disso. As estrelas de baixa massa aqui para nós de maneira didática, né? Ou seja, abaixo de 10 vezes a massa do Sol, ela vai seguir um caminho evolutivo. Ela não vai explodir. Então, as estrelas isoladas, entre aspas, né, que não estão ligadas gravitacionalmente a outra estrela, essas estrelas vão produzir hidrogênio, hélio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, dependendo da massa, e vão morrer como uma anã branca, ali do lado esquerdo, né? Anã branca ou anã negra. Então, anã branca e anã negro, o que é? A anã branca, na verdade, não é uma estrela, é um remanescente, é um cadáver de uma estrela de baixa massa, uma estrela que nasceu com até 10 vezes a massa do Sol. Já do lado direito, a gente está vendo as estrelas de alta massa. As estrelas de alta massa, vocês estão vendo ali, elas vão passar pelos mesmos processos de produção de hidrogênio e hélio, hélio, carbono, só que como ela é muito mais massiva, ela vai chegar até o ferro. E ela não vai morrer de maneira tranquila, ela vai morrer de maneira dramática. Ela vai explodir num evento que a gente chama de supernova do tipo 2, e o resultado dessa explosão vai gerar um buraco negro ou uma estrela de nêutron, dependendo da massa inicial. Estrelas que nasceram entre 10 e 25 vezes a massa do Sol vão terminar a vida delas como uma estrela de nêutron. Já as estrelas que já nasceram com 25 vezes, né, ou superior a isso, a 25 vezes a massa do Sol, depois da explosão da supernova tipo 2, o que sobra vai formar um buraco negro. Então, o buraco negro estelar, ele é um cadáver de uma estrela de alta massa. As estrelas que nasceram acima de 10 vezes a massa do Sol.
Mas também é importante dizer que do lado esquerdo e do lado direito nós temos escalas de tempo diferentes. As estrelas de baixa massa, elas demoram muito tempo para produzir os elementos químicos, para nascer, viver e morrer. Escala de tempo de bilhões de anos. Já as estrelas de alta massa, as estrelas do lado direito, elas, como elas são muito massivas, elas têm pressa de viver, então elas vão viver milhões de anos. Elas vão passar muito rápido para os seus processos numa escala de tempo de milhões de anos. Então vocês estão vendo como isso é importante para nós, astrofísicos, porque se a gente sabe disso, que para produzir certos elementos químicos a estrela tem que levar bilhões de anos, para produzir outros elementos químicos eu vou levar milhões de anos, essa relação entre um elemento, por exemplo, o oxigênio, que é formado nas estrelas de alta massa, e o ferro, que é formado nas estrelas de baixa massa, né, no sistema binário, essa relação oxigênio-ferro vai me dizer qual é a escala de tempo associada com aquele ambiente astrofísico que eu estou observando. Mas o fato prático importante para nós é que a tabela periódica, lá atrás, aquela tabela periódica que só tinha hidrogênio e hélio e um pouquinho de lítio, ela começa a se povoar. Agora eu tenho carbono, nitrogênio e um pouco de oxigênio. E esses elementos químicos vieram de onde? Das estrelas de baixa massa. Aquelas estrelas até 10 vezes a massa do Sol. Elas vão contribuir muito com carbono, nitrogênio e um pouco de oxigênio. Porque a outra grande contribuição de oxigênio vem, sobretudo, das estrelas de alta massa. Agora, se a estrela está ligada gravitacionalmente a outra estrela, ou seja, formando um sistema binário, então aqui nessa representação artística nós temos do lado esquerdo uma estrela que já morreu, uma anã branca, sei lá, 0,7 massas do Sol, e do lado direito nós temos uma estrela ali com, sei lá, 3 vezes a massa do Sol. As duas são... esse sistema é formado por um sistema de estrelas, ou remanescente, né, associado a baixa massa. Então, o que vai acontecer? Essa estrela mais massiva, ela vai a troca de matéria, né? Então, a estrela mais massiva vai mandar mais massa para o lado de lá, para o lado esquerdo. Então, o lado direito manda mais massa para o lado esquerdo da tela. Quando aquela estrela de a anã branca, o remanescente, atingir uma massa de 1,44 a massa do Sol, esse sistema vai explodir, porque há um limite, né? Um limite teórico, que a gente chama de limite de Chandrasekhar. Então, esse sistema vai explodir, e quando explode, o que produz? Muito ferro. O ferro do nosso sangue é produzido majoritariamente no universo a partir da explosão da supernova do tipo 1A. Então, observem, supernova tipo 1A está associado com estrelas de baixa massa, que vai produzir ferro, carbono. Supernova do tipo 2 é a supernova associada com as estrelas de alta massa quando elas explodem, as estrelas acima de 10 vezes a massa do Sol. O que vai produzir? Muito oxigênio, magnésio, silício, cálcio, titânio, os elementos que a gente chama de elementos alfa, ou seja, elementos múltiplos do hélio, né, do hélio 4. Aqui eu mostro para vocês assim, essa casca de cebola de uma estrela de 25 vezes a massa do Sol, uma estrela com diâmetro de 1,6 bilhão de quilômetros. Olha lá, vocês estão vendo como é a estrutura de casca de cebola. Então vocês estão vendo que no centro o que é que tem? Ferro. E mais acima desse núcleo, vocês estão vendo o quê? Todos os outros elementos. O hidrogênio, que começou primeiro, depois o hélio, o carbono, o oxigênio, o neônio, o magnésio, o silício, até chegar o ferro. Quando chega no ferro, a estrela não pode mais seguir produzindo elementos químicos mais pesados, liberando energia, porque também há um limite na natureza. O ferro é o limite. Quando isso acontece, aquele controle da pressão gravitacional com a pressão térmica, gravidade para o centro, pressão térmica para fora, não vai ser mais possível. É como se a estrela fosse um edifício de muitos andares e a gente implode a base desse edifício. Então, todos os andares vão cair. Ela não vai sustentar, ela não vai aguentar esse peso sobre ela. Então, quando isso acontece, quando chega no ferro, esse núcleo se desintegra. Esse núcleo se desintegra e aí, então, toda essa estrutura de casca vai cair para o centro. É esse fenômeno que a gente chama de supernova tipo 2. Ou seja, é quando isso acontece. Claro que esse processo, como os processos astrofísicos, liberam uma grande quantidade de energia, né? E essa energia liberada vai, inclusive, suscitar a formação de outras estrelas. Então, quando a gente olha para a tabela periódica, as estrelas de alta massa vão produzir elementos no núcleo até o ferro. Só. Explodiu, mas aí como é que a gente explica os outros elementos químicos? Aqui eu mostro para vocês uma imagem
da explosão da supernova 1987A na Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia satélite a nossa, antes da explosão da supernova e depois da explosão. Então, vocês estão vendo que é um evento energético, né, que libera uma grande quantidade de energia. Dependendo da explosão, esse brilho pode durar meses. E claro que uma grande quantidade de oxigênio é formada nessa explosão, numa escala de tempo de milhões de anos. Por quê? Porque a estrela massiva, acima de 10 vezes a massa do Sol, leva pelo menos milhões de anos para evoluir. Desde que nasce até que morre, leva um tempo de milhões de anos, ok? Explodiu a supernova, o que é que sobra? Olha que imagem bonita. O remanescente da supernova, a nebulosa do caranguejo, como a gente chama. Então, essa explosão da supernova, essa imagem que vocês estão vendo aí, mostra para nós essas diferentes cores, está associada com a composição química, né? Ou seja, com os eventos que estão ali associados. Só que quando essa explosão acontece, quando a supernova, quando se libera tudo que está ali no núcleo, o que é jogado nesse meio interestelar? Uma grande quantidade de prótons, de elétrons. Os prótons gostam de capturar elétrons, capturam os elétrons e vão formar nêutrons dessa captura. Sempre que um próton captura o elétron, forma nêutron e libera neutrino. Então vai ser muito frequente essa produção de nêutrons. Só que lá no núcleo da estrela, antes dela explodir, tinha ferro, tinha manganês, tinha cobalto, que são os elementos do pico do ferro, né? Os primos do ferro. Então esses elementos químicos eles são gulosos, então eles começam a capturar os nêutrons. Então quando eles capturam os nêutrons, por exemplo, o ferro captura o nêutron, eles ficam gordos, começam a engordar, e aí quando eles engordam, eles se desintegram. Então, a partir dessa desintegração, é que vão se formar os outros elementos químicos, por processos de captura rápida de nêutrons ou de captura lenta de nêutrons em relação ao decaimento beta, né, que tem uma escala de tempo ali associada, ou seja, é como se dá essa captura, né, desses elétrons, né, do protoelétron, ok? Então, assim, a produção de nêutrons, claro que eu estou contando aqui um dos mecanismos possíveis. A gente pode produzir elementos pesados, que a gente chama de elementos dos processos S ou do processo R. S para dizer slow, lento, em inglês, ou R para dizer rápido, em inglês. Então, a captura rápida ou lenta dos nêutrons, elas podem acontecer na astrofísica por outros meios, né? Aqui eu estou explicando somente um desses mecanismos possíveis, inclusive, mais recentemente, com tudo que significou, por exemplo, a novidade, né, da detecção de ondas gravitacionais. Aqui eu estou mostrando para vocês uma concepção artística da colisão de duas estrelas de nêutron, onde já se tinha, teoricamente, previsto que quando duas estrelas de nêutron se fundem, a gente consegue formar elementos pesados, como o ouro, a platina e o bário. Esses elementos pesados são formados por captura de nêutrons, né? Então, já havia uma previsão teórica de que, quando duas estrelas de nêutron se fundem, elementos químicos pesados, como ouro, platina e bário, deveriam ser formados. E a partir das últimas observações, que vocês também devem ter acompanhado, da detecção, né, das ondas gravitacionais, fusão de buraco negro, fusão de estrela de nêutron, a partir dessa detecção, a gente consegue, pela primeira vez, mostrar experimentalmente, né, de que sim, a teoria estava correta, que a partir da fusão da estrela de nêutron, a gente consegue formar elementos, que é um outro mecanismo para a produção de elementos como ouro, platina e bário. Então, resumidamente, nós temos aí um contexto histórico de observação, de experimentação, de interpretação. Nós temos o espectro do nosso Sol. A gente consegue observar com grande precisão o espectro, né, a atmosfera do nosso Sol. Então, a gente consegue entender que, por exemplo, o hidrogênio é o elemento químico mais abundante. Então, nesse gráfico, eu estou normalizando todos os outros elementos químicos em relação ao hidrogênio. Eu estou comparando os outros elementos químicos em relação ao hidrogênio. Então, o hidrogênio é o mais abundante, ele é 1. O hélio em relação ao hidrogênio, o carbono em relação ao hidrogênio, o oxigênio. Então, aí nessa escala, a gente consegue observar que hidrogênio e hélio são os elementos químicos mais abundantes do universo. Não é uma surpresa, porque eles são os primeiros a serem formados depois dos 3 minutos após o Big Bang. E logo em seguida, o oxigênio é o terceiro elemento químico mais abundante. Então, de novo, hidrogênio e oxigênio, água. Né? E a água é um elemento, uma molécula muito importante para nós, né, para explicar a vida como a gente conhece. E aí vocês vão vendo que tem um pico ali em torno do ferro, 26, nessa escala, em X, né, 26. O ferro tem um pico ali, novamente, esse pico
assim, não é difícil de entender, com base, né, nesses processos todos de como acontece a nucleossíntese, mas os outros elementos mais pesados do que o ferro começam a decair, são mais raros. Exatamente também porque explica para nós, né, assim, a gente precisa de mais energia para formar esses elementos químicos. Então, esse espectro do Sol, quando a gente compara o espectro de outras estrelas da galáxia, do halo, do bojo, do disco, a gente vai observando estrelas em diferentes componentes da galáxia, observa essas estrelas, calcula a abundância química e compara com o espectro do Sol. É isso que a gente chama de evolução química. A gente quer entender como esses elementos químicos se formaram, quais foram as escalas de tempo associadas, quais são os ambientes astrofísicos associados, e aí a gente vai montando esse quebra-cabeça. E, novamente, é uma história em progresso, não tem nada acabado. E, obviamente, que o nosso Sol se forma 4,5 bilhões de anos atrás. Quando o Sol se forma 4,5 bilhões de anos atrás, também se formam os planetas. Só que até o Sol se formar, desde que o universo se formou até o Sol se formar, se passam 9,5 bilhões de anos. Pelo menos, né? 9,3 bilhões de anos. Ou seja, deu tempo que outras estrelas se formassem, morressem e jogassem no meio interestelar elementos químicos. Então, a nuvem molecular que deu origem ao Sol, ela já veio poluída de 2% de metais. Então, 98% da nuvem molecular que deu origem ao Sol é hidrogênio e hélio. 2% são os metais. Todos os outros elementos químicos da tabela periódica, exceto hidrogênio e hélio. Mas se não fosse os 2%, nós não estaríamos aqui para contar essa história, ok? Então, esse é o resumo assim, básico de como é que esses diferentes elementos químicos são formados. Então, sempre que a gente olhar para a tabela periódica dos elementos químicos, eu gostaria que vocês percebessem nessa tabela periódica não só essa história da evolução, de nascimento, vida e morte das estrelas, mas também o contexto histórico, filosófico por trás da construção dessa tabela, que trouxesse também mecânica quântica, física de partículas, né? Lembrar que cada um átomo é formado por prótons, nêutrons, elétrons, os prótons e os nêutrons são formados por quarks, os elétrons e os quarks, né? Os bósons estão ali também importantes, né? As partículas mediadoras, os campos de força. Então, a tabela periódica ela é realmente potente. E mais do que isso, qualquer tipo de matéria no universo, uma matéria que não seja uma matéria exótica, né? A matéria bariônica, a matéria luminosa, está na tabela periódica. Ela é, de fato, uma característica universal. Ela é uma ferramenta poderosa para a gente explicar a matéria visível. Quem tiver interesse pode olhar esse artigo, onde eu e a professora Neuza trazemos o jogo da tabela periódica, uma estratégia de jogo para a educação básica, para a gente trabalhar questões, tem vários suportes, várias questões de sugestões, né? Claro que os professores e as professoras podem usar outras perguntas. Tem esse curso online gratuito que eu desenvolvi no Lumina da URGS, vocês podem entrar lá, se inscrever, tem vários vídeos, textos, entrevistas, tem vários materiais importantes, interessantes aí, que vai trazer mais detalhes dessa conversa de hoje. Tem também um livro, Astrofísica para a Educação Básica, que o professor comentou no início da nossa conversa, que foi indicado ao Prêmio Jabuti. Esse livro traz toda essa narrativa em detalhes, de um jeito acessível, para professores, para estudantes da educação básica, estudantes de graduação, público geral. É um livro realmente intermediário entre divulgação e educação. Então, eu espero que esse material possa servir de apoio para que vocês sigam, né, pensando sobre tudo isso, e também a Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico, que, embora não esteja voltado especificamente para a produção de elementos químicos, mas também traz astronomia, divulgação de ciências, numa outra linguagem, que é uma linguagem mais literária. Então, eu termino aqui para a gente poder dialogar, conversar, né, sobre essas questões que eu trouxe para esse encontro de hoje. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo seminário. No chat a gente tem diversos assim, elogios em relação à didática, ao conteúdo, sem palavras, né? Agora, uma coisa interessante em relação a esse seminário, né, é uma coisa que eu também sempre falava, né, que assim, eu também falava um pouco de origem dos elementos, evolução estelar no curso de extensão, né, eu cheguei a ter a ousadia de falar um pouco disso, que não é a minha área, mas a gente falava o que sabe, que aprendeu na graduação, etc., né, que é sempre a questão da evolução do pensamento humano, né? Se você não tivesse a descoberta das partículas fundamentais, não tivesse a mecânica quântica,
você não conseguiria ter modelos de formação estelar, né? Você não conseguiria entender a nucleossíntese primordial, você não conseguiria entender a fusão nuclear se você não tivesse o BEF, o trabalho do BEF, se você não tivesse... Enfim, é uma coisa bastante interessante como o micro possibilitou que a gente entendesse o macro, né? É uma coisa fantástica, né? Essa parte... E naquela época, que foi a época que eu acho que é assim, uma das mais geniais na ciência, foi o início do século XX, né? Assim, relatividade, mecânica quântica, tudo muito rápido, né? Ao ponto de a gente conseguir fazer aquelas coisas lindas que são essas descobertas, né? Edificantes, né? Dos mecanismos de geração de energia das estrelas, entender o que eram estrelas e construir uma bomba atômica, assim, pouco tempo depois, assim, em 39 descobriram bomba atômica. Bomba atômica, o nêutron foi descoberto em 1930, se não me engano, bomba atômica 1945, 44, 45, bomba atômica. Foi uma espiral, uma velocidade enorme nos conhecimentos e alguns foram utilizados para, digamos assim, sendo maniqueísta, né, para o bem, e outros para o engrandecimento do conhecimento, né? Esse teu comentário realmente traz, assim, para nos lembrar mesmo, né, de que a ciência, ela é coletiva, são várias pessoas envolvidas, né, nesse processo, não há, assim, a tese da Cecília Payne, ela é completamente fundamentada ela foi estudante do Rutherford, né, então, assim, há todo um contexto histórico para chegar ali, ou seja, a ciência é uma contribuição mesmo, né, assim, de várias pessoas. Claro que algumas ficam famosas, né? Alguns, né? Ficam muitos homens famosos, poucas mulheres famosas, né? Algumas pessoas são invisibilizadas, mas a gente não pode perder de vista que a ciência, ela é de fato uma contribuição, né? E também, nessa tua fala, é importante dizer, a questão também dos valores, né? Ou seja, a ciência, eu gosto também de pensar assim, né? Quando eu penso a diversidade na ciência, a exclusão dos corpos negros, né, das mulheres, também nos lembra, e você traz o exemplo da bomba atômica, ou seja, o nosso compromisso ético, conhecer a história, também nos permite pensar o que a gente vai fazer com esse conhecimento. Ou seja, é importante a gente levar para a sala de aula não só a parte dos conteúdos técnicos de física, de astronomia, mas também trazer essas reflexões para a sala de aula, da contribuição de mulheres, de pessoas negras, do compromisso ético, de que maneira a ciência não só ela estabelece, né, ela está buscando fortalecer a democracia, ela está buscando nos desenvolver tecnologicamente para melhorar a nossa vida. A gente está vendo agora mesmo a questão da vacina, mas também como a ciência, em diferentes momentos, também ratifica desigualdades. A gente também não pode ter medo de discutir tudo isso, de pensar tudo isso, né? Para fazer essas reflexões éticas, ou seja, de evitarmos que bombas atômicas aconteçam e que sejam jogadas, inclusive, né, na cabeça de certos povos, por ideologias, quaisquer que sejam. Né? Então, eu acho que essa discussão de natureza da ciência, histórica, filosófica, ela é antropológica, ela é fundamental também, assim, para a gente poder pensar, né? Então, foi o gancho que eu peguei da tua fala. Com certeza, mas é também uma coisa de louco, né? A Peui, acho que pronuncia desse jeito, né? Eu também não conhecia. Eu só passei a conhecer quando apareceu a série Cosmos, daquela da primeira temporada, que eu não conhecia a criatura. Assim, o trabalho dela é fundamental. Eu tenho um estudante de doutorado aqui no programa de pós-graduação em ensino de física, ele está fazendo a tese dele sobre o trabalho da Cecília, e tem várias histórias interessantes, né? Porque não dá tempo de falar aqui tudo, mas inclusive histórias de enredos históricos da ciência envolvendo Cecília, o próprio Russell do diagrama HR, né? Do diagrama HR. Ou seja, para a gente ver que a ciência não é ingênua, ela não é neutra, ela não é pura também. Tem várias questões, né? Tem várias questões políticas, intrigas, inveja, sabotagens, puxa-tapete, porque às vezes a gente acha assim que a ciência ela é perfeita, todo mundo é bonzinho, e não é assim. Não é. Então é extremamente competitivo, é um ambiente competitivo, é um ambiente muitas vezes destruidor, tóxico, né? Eu acho que temos que falar disso, assim, temos que combater essas questões, né, no nosso dia a dia, na sala de aula, seja na educação básica, seja na universidade. Eu acho que temos que pensar, mas, sobretudo, fomentar, né, o que a ciência nos traz de melhor, que é a curiosidade, a vontade de responder as grandes perguntas, né, de nos melhorarmos e
preservarmos a vida. Eu acho que a ciência ela tem que ter como horizonte a preservação da vida no planeta Terra. Ou seja, antes de nos preocuparmos com outros planetas, pensarmos de fato na preservação da vida nesse nosso planeta, que é tão especial para nós, né? Porque, em princípio, ainda nós somos os únicos. A gente tem vários questionamentos aqui, ou várias observações. Eu vou tentar ler na sequência que eles apareceram no chat, tá? A primeira é uma observação de Sobral, Edivaldo Sobral, professor do IFA, aposentado. Ele está fazendo um pedido que foi feito, inclusive, ontem, né? O professor Alain poderia disponibilizar esse material audiovisual para nós, participantes? Sim, eu posso te enviar, professor Alberto, e aí você passa para ele. Pronto, eu coloco aqui, eu posto. Inclusive, uma observação que o professor Sérgio Pinning, ele disponibilizou material, só que ontem terminou os seminários, eu não tive tempo ainda de entrar no site, baixar, ou, enfim, colocar para transmitir o link para os interessados. Mas eu vou fazer isso, provavelmente agora no início da tarde. E também eu quero dizer rapidamente que no livro, por exemplo, da astrofísica, né, muitas dessas imagens estão lá, mais elaboradas, né, tem 40 imagens coloridas, então também, para quem quiser o texto, né, sobretudo, está lá bem detalhado no livro também. Olha, a próxima pergunta foi feita por Lucas, né, que fez várias ontem, né? Ficamos felizes que mantém assistindo e pode fazer pergunta mesmo, é isso que a gente quer. Lucas Oliveira pergunta: professor, temos partículas mediadoras que embasam o mecanismo de três forças fundamentais na natureza. Isso é um indício de que existe também uma partícula associada à gravidade? É o graviton, né? Lucas, essa é uma pergunta interessante, né? Eu não sou especialista em física de partículas, mas quando a gente olha para aquele diagrama bem didático e resumido que eu coloquei ali para você, a tua pergunta, ela é uma das grandes questões, porque quando a gente olha para o modelo cosmológico, ou seja, para assim, explicar a teoria do Big Bang, a gente não consegue conectar, por exemplo, o mundo do muito grande, né? Ou seja, a relatividade geral, com o mundo do muito pequeno, ou seja, a mecânica quântica, né? A subpartícula. A gente, por exemplo, o que aconteceu entre o momento inicial 0 até o momento 10 a menos 43 segundos depois do Big Bang, a gente não faz ideia, exatamente porque a gente não consegue conectar ainda mecânica quântica com relatividade geral, ou seja, é como se a física morresse ali, naquela fraçãozinha de tempo muito pequena, né? A gente não tem isso. Essa é a grande, a teoria do tudo, né? Ou seja, essa conexão mesmo entre os dois mundos, do muito pequeno e muito grande, para a gente entender, inclusive, o que aconteceu de fato no momento zero, no momento inicial Big Bang. Então, tudo que a gente consegue descrever na astrofísica é de 10 a menos 43 segundos depois do Big Bang até agora. E assim mesmo, até 380 mil anos depois do Big Bang também é mais teórico, porque a gente tem observação mesmo a radiação cósmica de fundo. É o lugar mais distante do universo que a gente consegue observar. Então, tudo isso para dizer que dentro desse modelo, né, essa conexão é exatamente porque falta. A gente não tem, por exemplo, uma teoria quântica da gravidade, a gente não tem, a gente não tem o graviton, né? Então, cada campo de força, ou seja, a força eletromagnética, você tem a partícula, o fóton. A força fraca, a força forte, né? Mas a gravidade, a gente tem um fóton, né? Mas a gente não tem uma partícula. Falta isso dentro da física padrão, né? Da física de partícula padrão. Com certeza. É um pouco isso. Mas, obviamente que essa não é só a única questão, né? Assim, tem outras questões, tem outros buracos dentro da teoria padrão do Big Bang. Ou seja, entender, por exemplo, o que faz com que o número de partículas supere o número de antipartículas. Essa razão, né, também é uma questão em aberto dentro do modelo padrão, mas a teoria padrão, a teoria do Big Bang, ela explica muitas das coisas. Ou seja, a gente tem pelo menos 3 grandes variáveis, né, quantidades observacionais fortes assim, para o modelo padrão. A gente tem a radiação cósmica de fundo, a gente tem a expansão do universo e a gente tem o padrão de abundância química, né, de hidrogênio, de hélio, né, de alguns outros elementos. Mas a tua pergunta, de fato, ela é ainda uma pergunta em aberto. A gente não tem mesmo ainda a detecção do graviton, né, para fechar o modelo padrão de física de partículas. Não temos ainda. Exato, mas Star Trek, quem vê,
Sabe que graviton é uma coisa, é assim, todo momento eles geram graviton, só no Star Trek que existe, assim. Ah, Enfim. sim. Coroliano, da Bahia, Lima, né? Coroliano, Bahia, Lima, fez a seguinte pergunta: se a ciência só conhece 5% do universo, então a tabela periódica tem chances de conter centenas de elementos novos no futuro? Na verdade, assim, essa também é uma pergunta interessante, porque quando eu digo, por exemplo, que naquela composição do universo, né, 95% do universo, a gente sabe o que é. Então, vamos lá, vamos destrinchar um pouco. O 27%, a matéria escura, a gente tem evidência indireta, né, gravidade. A gente sabe que, observando, por exemplo, as curvas de rotação, o que é uma curva de rotação? Você tem velocidade, tem distância. Então, se a gente tem essas curvas de rotação de velocidade e distância para diferentes galáxias, a gente esperaria que a grandes distâncias do centro da galáxia, essa curva caísse, porque a lei de Kepler diz para a gente que tem que cair a altas distâncias, né? Porque a velocidade com a distância vai diminuir à medida que eu vou me afastando. E isso não acontece. Essa curva permanece alta e constante, até sobe um pouquinho mais distante do centro da galáxia. Então, curva de rotação, a análise de aglomerados de galáxias, então a gente sabe que tem muita matéria, tem mais matéria escura do que a gente tem mais matéria do que a gente está observando. Então a gente sabe que essa matéria escura, ela provavelmente existe e ela é uma matéria exótica. Essa matéria exótica, como o próprio nome diz, é exótica, ela não está na tabela periódica dos elementos químicos. Então é uma matéria que não vai estar ali. A matéria, a tabela periódica, ela, do ponto de vista dos elementos químicos, né, ela é completa, não tem buracos na tabela periódica mais. A nossa tabela periódica moderna, ela é completa. O que pode acontecer? Tem vários isótopos também, né? Então, assim, tem muitos isótopos. Então, em termos de átomos, ela está completa. A gente já tem, a tabela não tem buracos. Você olha para a tabela, todos os elementos que tem tabela periódica são estáveis, né? Estão ali, completinha. Então, esse 5% na verdade, em relação ao todo do universo, né? Ou seja, como é que eu sei isso? Porque às vezes as pessoas se confundem. Como é que eu sei que é 100%? E que 95% é energia escura e matéria escura? Isso também vem dos modelos. Se a gente olha a radiação cósmica de fundo, eu pego, analiso o gráfico da radiação cósmica de fundo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma curva assim, parece um sino, depois tem dois picozinhos mais adiante. Então, esses pontinhos, quando eu ajusto um modelo cosmológico, uma teoria, por exemplo, o modelo lambda, CDM, ou seja, energia escura e matéria escura, para ajustar esses pontos, a melhor curva que ajusta esses pontos me diz que para ajustar eu tenho que ter 5% de matéria bariônica, e eu sei, porque tem um pico ali que é só matéria bariônica, e tem outro pico que é para matéria escura. Esse pico de matéria escura, ele também vai ser ajustado assumindo 27% de matéria escura, né, que sai também de outros indicadores menos diretos, né? Então, o que sobra tem que ser 68% energia escura. Energia escura aí seria, não tem nada a ver com essa matéria, com a matéria exótica ou matéria da tabela periódica. A energia escura está associado com uma pressão contrária à gravidade. É o que está puxando o universo, né? Ou seja, o universo está se expandindo. Então, em princípio, se não tivesse energia escura, ele ia se expandir, se expandir, se expandir. Como a gravidade ela gosta de ir para o centro, ia chegar um momento que tudo teria que ir para voltar, né? O Big Crunch. Mas como tem a expansão, e essa expansão é acelerada, tem algo que está puxando essa expansão. Esse algo é uma pressão de densidade proporcional a uma densidade, né? E aí essa energia, essa pressão a gente chama de energia escura. Lucas Oliveira perguntou, professor, existem teorias ou técnicas observacionais que sondam a evolução dos elementos químicos que compõem uma estrela no momento que ela colapsa em um buraco negro? Quando a gente estuda esses processos de evolução química, ou seja, a gente observa as estrelas de diferentes, né? A gente observa as estrelas em diferentes estágios da vida dela, a gente tem a composição química. Não só a gente tem a observação, como a gente também tem os modelos de evolução, né? A gente tem as pessoas que trabalham com simulações numéricas, ou seja, o que acontece quando a estrela explode como supernova tipo 2 e há aquela expansão, né? Aquela ejeção
de gás mesmo. Ou seja, cada um desses processos são também estudados por simulações hidrodinâmicas. Então, a gente tem, sim, hoje, em astronomia, a gente tem diferentes grupos, né, cientistas. Eu posso citar uma delas, que é minha colega, a Chiaki Kobayashi, que é japonesa e trabalha hoje na Inglaterra. Ela tem o grupo dela, junto com o Nomoto, tem vários artigos. Eles têm produzido, tem uma vasta produção de artigos sobre, né, tentando buscar assim, a contribuição mesmo, né? Quais são os elementos que entram nesses processos de quase morte das estrelas? E aí as observações que a gente faz ajudam a validar esses modelos, porque quando a gente tem os resultados observacionais, né, ou seja, as abundâncias químicas que a gente reproduz no laboratório, a gente também vai lá e joga o modelo. Vou pegar o modelo da Chiaki Kobayashi, vou pegar o modelo da Amanda Caracas, vou pegar o modelo dos nossos colegas do Brasil, né? Tem a Cristina Campini e tantas outras pessoas que têm trabalhado com modelos. Então, o que eu quero dizer é que é um trabalho muito colaborativo, né? Existem pessoas mais voltadas para as observações, mas tem outras mais voltadas para simulações numéricas, né? Para a parte de modelo hidrodinâmico. Então, assim, a gente consegue hoje entender bem o que a gente chama, por exemplo, dos yields, né? A gente chama de yield exatamente essa razão desses diferentes produtos, desses processos. Então, a gente tem, sim. A gente tem simulações cada vez mais precisas, assim, mais sofisticadas, vamos dizer, né? Desses diferentes processos, dos elementos químicos que estão ali. Agora, claro, que eu sempre digo assim, a teoria de evolução, a evolução química, ela não é uma teoria como a teoria de evolução estelar. Ela não tem uma base física como tem, por exemplo, a teoria de evolução estelar. A evolução química, ela não é, não posso chamar a evolução química de uma teoria, né? Então, assim, por isso que é muito importante as observações nesse caso, né? Ou seja, a gente não pode pensar assim que os modelos teóricos eles são assim, o modelo teórico é o contrário. Os modelos teóricos têm que ficar atentos às observações para fazer os ajustes, para ir melhorando, assim, para a gente junto entendendo, porque não é fácil, né? A gente está longe. Eu não sei, eu não estou lá na estrela. Eu não estou lá na atmosfera da estrela, e mesmo a observação da composição química também tem limites, porque a gente faz também suposições sobre essa atmosfera. A gente trata essa atmosfera de um jeito simples, a gente não leva em conta, muitas vezes, a convecção ou flutuações que acontecem ali na atmosfera dessa estrela. Então, tem várias questões também do lado observacional, para não ficar só acusando as pessoas de simulação, né? Então, de um lado e do outro, nós temos limitações, incertezas, mas tudo isso a gente consegue contornar com observações cada vez melhores, com desenvolvimento de simulações cada vez melhores, e a gente vai avançando, né? Entre avanços, né, e retrocessos, a ciência vai ganhando. Claro, com certeza. Eu vou fazer a última pergunta que veio da plateia. Tem várias aqui que são muito interessantes, mas eu vou colocar essa aqui que eu acho que é bem colocado, que a gente só pensa que a estrela devolve para o meio ambiente interestelar quando ela sofre uma explosão de supernova, né? Então a pergunta é pertinente a isso, que é a Juliana Amorim. Ele pergunta, os elementos metálicos, entre parênteses, são formados no interior das estrelas. Esses elementos são dispersados, ou seja, lançados para fora da estrela só na morte da estrela? Não, Juliana, né? Juliana. A estrela, por exemplo, a estrela se formou. Então, estrelas até zero, para virar estrela, tem que ter uma massa inicial de 8% da massa do Sol. E a estrela, o limite máximo de massa, teórico, a gente trabalha com 100, 150 massas do Sol. Esse é o limite teórico, ou seja, acima disso, o objeto vai nascer e vai morrer muito rápido, que vai perder energia muito rápido. Embora a gente tenha 2, 3 estrelinhas ali com massas muito maiores do que isso, né? Mas, teoricamente, vamos colocar aqui 150 massas do Sol. Então, a gente tem esse intervalo, de 0,08 até 150 massas do Sol. E aí, nesse intervalo, muita coisa pode acontecer. Mas o fato é que as estrelas, desde que elas nasceram, elas já estão perdendo massa. Elas vão perder massa. Então, o Sol perde massa, o nosso Sol perde massa. Então, a ejeção de matéria é o que a gente chama de perda de massa. Vento solar, vento estelar. Então, as estrelas estão perdendo massa. Agora,
Claro que dependendo da massa, da composição química, se tem rotação ou não, tem várias questões outras que vão ser cruciais para dizer qual é a quantidade de perda de massa. As estrelas massivas, por exemplo, elas vão perder uma grande quantidade de massa. Então, a perda de massa, ela é constante assim, não vou usar constante, que é uma palavra complicada, né? Mas ela é contínua, assim, ela faz parte da vida da estrela, desde que ela nasce até que ela morre. Então, na verdade, esse processo de jogar os elementos químicos no meio interestelar não é só no final, é durante todo o processo. Claro que a grande quantidade vai ser no final, né? Ou seja, o Sol não vai explodir, ele não vai explodir como supernova, né? O Sol não vai, até 10 vezes a massa do Sol isolado, não vai explodir. Mas não quer dizer que não está perdendo massa, está perdendo massa, ele vai perdendo massa. Ele vai perdendo massa, claro que não vai perder tanta massa quanto uma outra estrela, né? Mas está perdendo massa. E essa perda de massa, a quantificação dessa perda de massa também é uma das grandes questões da astrofísica, porque a gente não tem como modelar essa perda de massa de um jeito universal para estrelas, né, de qualquer tipo de estrela. Então, a perda de massa é uma das grandes pedras no sapato dos astrofísicos, né? Até mesmo para interpretar a pergunta que me fizeram anteriormente, né, sobre como é que a gente consegue mapear o que entra e o que sai, digamos assim, né? O input e o output da estrela quando nasce e quando morre. Então, a perda de massa, os ventos estelares, né? Então, ela é parte da vida. É como a gente vai perdendo massa também ao longo da vida, né? Claro. A gente vai perdendo massa, a gente vai, né? Então, a estrela também é assim, não vai ser só no final, não. Agora, é muito importante, só assim, para não ficar dúvida, é muito importante lembrar disso. O Sol, ele está convertendo hidrogênio e hélio agora. Ele vai morrer com o núcleo ali de carbono, de nitrogênio, vai ser um diamante. Mas nós temos que lembrar que os elementos químicos pesados, os metálicos, não são produzidos no interior do Sol. Eles já estão nessa nuvem molecular que deu origem ao Sol. Por que ele aparece na atmosfera do Sol? Porque quando... Aí a gente tem que lembrar lá das aulas também de química, de física, do ensino médio. Vocês devem lembrar que quando o elétron salta de um nível para o outro, o que está associado com esse salto é uma diferença de energia. Então, o nosso Sol e outras estrelas vão ter energia, vão ter temperatura para garantir que certos elementos químicos apareçam na sua atmosfera, quando o elétron salta, por exemplo, de um nível para o outro. Né? Então, lembrar disso, porque às vezes isso é confuso. Né? Muita gente acha que os elementos metálicos, o cálcio, o magnésio, o silício, estão sendo produzidos no interior do Sol. Não estão. Eles são produzidos na atmosfera. Né? A gente observa esse espectro. Esses elementos, os 2% de metal já estava naquela atmosfera, não é produzido no interior do Sol. Então tem que tomar cuidado também um pouco com isso. Né? Ah, com certeza. É só lembrar, por exemplo, do seminário de ontem, né, que o professor Daminelli tem um trabalho longo, né, sobre Eta Carina, né, e teve aquela erupção de 1836, eu acho, né, que a Eta Carina ficou com brilho praticamente de Sirius, né, quer dizer, não, mas acho que foi a segunda estrela mais brilhante do céu e emitiu uma quantidade enorme de massa que gerou a nebulosa, né, justamente, não é sempre... Eta Carina é uma fortíssima candidata a supernova tipo 2, em algum momento ela vai... Né? Ela vai, por enquanto, ela vai emitindo matéria, e também tem as Wolf-Rayet, que também emitem matéria a todo momento. Todo momento. São várias estrelas. Professor, agora ainda tem mais algumas perguntas, mas eu não vou abusar mais do senhor, vou fazer só a pergunta derradeira, que eu sempre falo para os pesquisadores que vêm aqui, que qual o conselho que o senhor dá para um estudante hoje, por exemplo, ele gosta muito de astronomia, está no ensino médio, até ontem eu falei um pouco da minha história de vida, que eu falei que quando eu estava assim, desde que eu era criancinha, eu sempre quis ser astrônomo, não tinha jeito, não ia fugir disso. Eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, em 1990, cheguei para um colega e falei, vou fazer astronomia na FRJ. Ele disse, você vai morrer de fome. Desse jeito. E, assim, ou para um aluno que, assim, esteja, por exemplo, digamos, na física, né, primeiro ano, física 1 na cabeça, né, maceta na cabeça, o cara, porque a gente sabe que quando no ensino médio é um jeito, na faculdade é outra, e tem aquela dificuldade da questão da transposição didática é diferente, e até a interação entre professor e aluno é diferente do ensino médio, fundamental.
Qual o conselho que o senhor dá para você, assim, tanto ser um cientista quanto permanecer nesse caminho? Qual a opinião do senhor, assim, baseada na sua vivência de atingir o objetivo, né, que é ser um astrônomo? Eu vou ser bem categórico, assim, nessa resposta, porque eu sou o primeiro da família, em gerações, a entrar na universidade, né, e eu sempre quis ser astrônomo, desde os 8 anos de idade. Então, eu sempre digo que sonhos a gente não negocia. É a primeira coisa, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Não adianta fazer um curso porque o pai, a mãe quer, ou porque é um curso que vai trazer status social, né? Porque quando eu resolvi fazer o curso de física, e era o curso de física da UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, primeira turma, muita gente me disse que física não me levaria a lugar nenhum. Né? E eu tinha o sonho de ser astrofísico desde muito pequeno. E eu sabia que a física era o caminho possível. Então eu acho que sonhos a gente não negocia. A gente tem que saber pegar atalhos, muitas vezes, ter disciplina, muita disciplina, estudar muito, porque física, de fato, é um curso que exige bastante. Não se isolar, buscar estudar em grupos, né, se aquilombar mesmo, assim, né, e ter certeza do que quer. Assim, eu acho que ter sempre esse planejamento, não ser imediatista, porque a carreira científica ela não trabalha com tempo do imediato, ela é uma carreira de tempo longo, né? Eu entrei na universidade com 17 anos, então graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorados, não faço parte de redes, porque eu venho do Brasil profundo, então eu sempre soube que para seguir essa carreira, para sair do Brasil, para fazer mestrado, doutorado, para conseguir um cargo permanente, exigiria muito de mim, né? Pouco dessas redes. Então, eu acho que a realidade do Brasil profundo é essa. Então, é muito importante ter foco, ter disciplina, acreditar, mas, sobretudo, não negociar os sonhos. Eu acho que sonhar é algo fundamental, assim. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né? E também dizer que a carreira científica de física, de astronomia, ela nos permite uma outra conexão com o mundo, com a vida, com a realidade. Ela nos dá uma outra compreensão cosmológica. Ela amplia o nosso arcabouço cultural. A gente viaja muito, conhece outros países, outras culturas, aprende outras línguas. Então, é uma formação completa. Entende? Então, eu não me arrependo de ter feito física, de ter estudado astronomia, de ter acreditado nos meus sonhos, quando todo mundo me dizia que era furada. Porque o que eu mais ouvi ao longo da minha trajetória, não só no contexto familiar, mas no meu contexto de amizades, nas minhas teias sociais, muita gente me dizia que esse curso não me levaria a lugar nenhum, e o curso de física me levou do sertão da Bahia para os confins do deserto australiano, né? E agora eu estou aqui nas terras gaúchas. Então, Ótimo, acredite, tem que acreditar sempre, né? E seguir a paixão. Eu acho que é com isso. certeza. O único caminho de você se dar bem em qualquer profissão é você ter amor por ela, Ter senão amor. não adianta, não Paixão, adianta. paixão. Tem que ser apaixonado, Exato, senão não. exato. É o que eu estava comentando ontem. Eu fico tão feliz quando, assim, quando um artigo meu é aceito, meus filhos ficam assustados, assim, quando eu grito, foi aceito. Porque é aquele trabalho, você fez a observação, você escolheu o objeto, fez a observação, aí reduziu os dados, depois escreveu o artigo, não dá para explicar, assim, é um amor tão Teve a grande. ideia, né? Teve a ideia. Você teve a ideia, ela foi reconhecida por um par, porque você tem o referi, ele vai avaliar seu trabalho para ver se é condizente, se ele contribui para a ciência, ou seja, tem uma liturgia que você tem que passar. E não tem preço quando um trabalho científico ele é aceito, você coloca, na minha cabeça pelo menos, é como se você botasse o seu tijolinho, né, lá no muro da ciência, ou de uma parte da ciência, e enfim, a questão é justamente paixão, é gostar, e não tem jeito. Eu também não me arrependo de ter feito astronomia, assim, eu recomendo que quem quer, assim, eu quero ser astrônomo, tem, mas assim, você vai penar, mas você tem que ter foco, tem que gerenciar a sua carreira, fazer as escolhas certas. Eu mesmo fiz algumas escolhas, mas acabei que eu fui no caminho, no final eu acabei sempre com aquela meta astronomia no final, eu acabei atingindo o que eu queria e ainda penso, né, obviamente que a gente tem que sempre planejar a carreira, ainda penso em coisas maiores, né? Com certeza. Professor, muito obrigado, né, pela gentileza de dividir os seus conhecimentos com a nossa audiência, né, participar desse curso da UFBA, né,
porque é importante que a gente divulgue a ciência nacional, a gente mostre que nós temos pesquisadores de alto nível, né, aqui no Brasil. E eu espero poder contar com a participação do senhor em seminários futuros, que provavelmente a partir de março, pelo menos é uma ideia que está brotando aqui, né? A gente deve fazer um ciclo de seminários da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia, que está fazendo 50 anos, Legal. né? E a gente vai fazer sempre isso, né? Chamar um astrônomo profissional, um astrônomo amador, trocar experiências, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa iniciativa e outras também para o Brasil. Eu espero também que dê frutos, né? As pessoas assistam, fiquem estimulados também a fazer coisas parecidas em seus estados, e é importante para o crescimento nacional e para a gente vencer os grandes desafios que a gente tem, né? Professor, muito obrigado novamente. Oi. Eu que agradeço, Alberto, professor, pelo convite, e assim dizer que eu estou à disposição, né? Sempre à disposição, sempre é um prazer conversar sobre astronomia, sobre divulgação de ciências, e quem quiser me escrever, tirar dúvidas, estou à disposição mesmo, assim. Pessoal, então, por enquanto, até o momento, né, o professor Marcelo Zurito da Abramon ainda não entrou na sala. Provavelmente ele deve ter tido algum problema de conexão ou alguma coisa. Enfim, essas coisas acontecem. Eu espero até a tarde entrar em contato com ele e tentar reagendar o seminário dele para outro momento. Essa foi a razão de eu ter falado ou deixado o seminário do professor Alan Brito, que eu novamente reitero, agradeço, foi genial, um presente para a gente, né, no dia de hoje. Ter a oportunidade de ter acesso de um filho aqui da terra da Bahia que galgou atingiu grandes objetivos, quer dizer, atingiu os sonhos dele, galgou a carreira. Ele é reconhecido internacionalmente, tanto na parte de ensino quanto pesquisa e extensão, né, que é uma coisa muito difícil você ser bom nos três e ter tempo para os três, mas ele consegue gerenciar isso muito bem. Agora, só umas observações para a gente terminar. A certificação, como eu falei, está complicada no curso em função da conjuntura atual da pandemia. Quem fez inscrição no curso, que elas abriram ontem novamente, porque elas fecharam automaticamente, ficaram abertas durante um mês, depois fecharam automaticamente na sexta-feira. O professor Alberto Brum pediu, foram reabertas ontem, e eu não sei se ainda estão abertas, eu não tive acesso a essa informação. Mas quem quem se inscreveu vai receber a certificação, claro, porque está complicado você fazer isso. Eu poderia, como eu expliquei ontem, pegar os nicks e depois fazer uma correlação com os inscritos, mas é complicado, né? Os nicks estão aparecendo no chat. Agora, só falando um pouquinho da tarde, né, a gente vai ter 2 seminários. Um seminário de André Bahia, que vai falar sobre a astronomia amadora, muito interessante, né, que é esse mix entre profissionais e amadores, né. E nesse seminário, o professor André Bahia vai mostrar como escolher um telescópio, como é que você faz a transição entre observação olho nu e observações com instrumentos ópticos, né. E depois, para encerrar a programação da tarde, a gente vai ter o seminário do professor Cássio Bruno, da UFBA, né, que vai falar sobre cosmologia observacional, que vai dar um panorama, né, em vários comprimentos de onda, como é que você coleta dados através de radiotelescópios e telescópios ópticos para entender o universo que nos cerca, né, que é uma coisa extremamente interessante, né, você você tenta saber correlacionar o volume gigantesco de dados e pegar esse volume de dados e tirar alguma coisa que descreva o universo observado. Eu vou colocar aqui um banner onde a gente tem uma URL, né, que está associada ao nosso seminário da tarde. Mas, como eu falei, né, eu mandei os links para as pessoas que estavam inscritas no curso até sexta-feira ou quinta-feira à tarde. Eu peguei os e-mails e divulguei os links do YouTube. Todos os links do YouTube estão funcionando. Se você for no aplicativo, né, do YouTube, no celular, pelo menos no meu, quando eu clicava não funcionava. E várias pessoas relataram a mesma coisa. Mas se você clicar naquela URL que foi passada por e-mail no Chrome ou no qualquer browser que você tiver, você consegue acessar tranquilamente. Eu testei todos e não tinha problema. De qualquer maneira, se ainda persistir, é só usar esse shortcut que eu criei, né, lá no TeamURL,
e você pode acessar. Tem aí, né? É só você colocar, tem um URL Y6TRHK7K. Coloque isso no browser, pode ser na Smart TV, pode ser em qualquer browser, você coloca isso, você vai poder acessar. Alternativamente, você pode entrar no meu canal, porque por enquanto está lá, depois a gente vai colocar num canal definitivo, né, que seria o da UFBA ou da minha universidade, que é a UFRB, né? Mas por enquanto está lá. Você pode entrar no meu canal no YouTube, procurar Alberto Betzler e vai estar lá a live lá rolando ou ainda no aguardo. E a última observação, que é importante, né, que eu acho que é importante, além de a gente reconhecer, deixa eu tirar só aqui o banner, a gente reconhecer os erros, né, que acontecem, é a gente falar um pouquinho em relação a reconhecimento, que ontem eu não falei, né, que a comissão organizadora, isso está no e-mail também, no material mandado aos palestrantes, era composta, falei o meu nome, Alberto Silva Bessa, falei professor Alberto Brum, se não me engano também falei do professor Fernando Munareto, que é divulgador científico há anos aqui no estado, né, na área da astronomia, mas eu esqueci de falar uma coisa importante, né, que é de Plínio Neville, né, que foi o artista gráfico que fez todo o material, que fez todo o material que a gente está usando no curso, ou seja, quando vocês veem o card ou aquele banner com a programação, foi Plínio Neville que fez, e ele fez um trabalho excepcional e com muito bom gosto. Aquele verde que vocês veem é da aurora boreal, ou austral, não sei, depende de onde tirou, como as estrelas, né? Que ele disse, até bastante razoável, que o verde é esperança, vacina, tempos melhores. Eu achei muito legal, mensagem muito positiva. Um abraço para o pessoal do Planetário Vitória da Conquista. Eu vi a foto de vocês observando, vocês assistindo os seminários lá no Domo. Fiquei muito feliz, parecia até Copa de 90, o pessoal vendo lá na Itália, vendo a final lá no estádio. Enfim, foi coisas muito, muito legais que estão acontecendo, né? Em relação ao curso, e também dou um abraço para o grupo, né, de astronomia amadora de Igatu, né, que quem olhou, né, os links, né, ou pelo menos as miniaturas que você encontra no YouTube, né, no último dia 29, tem uma miniatura que é as nuvens de Magalhães, a pequena e a grande, que foi tirada lá em Igatu, né, por uma astronômica amadora, uma astrofotógrafa amadora, foto muito bonita, e dando reconhecimento para ela, que foi um trabalho muito bom e muito, muito legal. Eu desejo para vocês um bom final de manhã, e a gente se vê à tarde, às 2 horas da tarde. Muito obrigado e tenham um bom dia.